continua com o nosso tema sobre rejeição. Se você não participou ontem ou participou e ainda tem perguntas para fazer, pode mandar para a gente, mas antes eu quero já apresentar aqui. A gente apresenta todo dia, né? O pastor Rogério. Amém. Prazer. Seja bem-vindo mais uma vez. E o pastor Guerra. Prazer em estar com vocês aqui, pessoas tão simpáticas, né? Vocês também. São seus olhos. E vão contribuir conosco, né, com esse tema sobre rejeição. Então, se você tem uma pergunta, se tem um comentário a fazer, um testemunho para contar, nós queremos aqui abençoar a sua vida e contribuir de alguma forma com algum questionamento que você tem, alguma situação que você tem enfrentado. Então, mande pra gente sua pergunta através do Twitter, @detudoumpoco.tv, ou se você não tiver um Twitter, mande também através de e-mail. Enquanto eu falo, estarão passando aqui os canais que você pode participar do nosso quadro, mandando sua pergunta. Tem o Twitter, tem o e-mail, também você pode participar pelo CAT, e eu vou pedir à produção para deixar o telefone do CAT na nossa tela. Através do CAT você liga, deixa a sua mensagem, é um computador que vai te atender, vai deixar a sua mensagem ali registrada, eles vão trazer aqui pra gente, a gente vai fazer a pergunta para o pastor Guerra e para o pastor Rogério responder a sua dúvida, o seu questionamento. Fique à vontade para participar, porque esse quadro aqui é para você, nós queremos justamente atender vocês. Nós sempre temos as nossas perguntas aqui, mas o nosso foco é o telespectador, é a sua dúvida, o seu problema, enfim, nós queremos te ajudar. E até a gente estava falando de um tema agora há pouco, vocês ouviram um pouco sobre a fofoca, como isso dá gancho para rejeição, né? E até tem uma frase aqui para a gente começar a discussão que eu achei muito interessante, pastor Guerra e pastor Rogério. O Alexandre Garcia, obrigado, viu, Alexandre, por você contribuir com a gente aqui. Ele manda assim: pessoas geniais falam de ideias, pessoas medianas falam de coisas, pessoas medíocres falam de pessoas. Olha, gostei. Isso é muito interessante. Esse falam de pessoas não é elogiar pessoas, é realmente você agir com a calúnia, você denegrir a pessoa, você ter a inveja da pessoa, e a fofoca causa rejeição aguda, né? Na realidade, a fofoca, ela já é posso dizer assim, um substrato, usar essa palavra, da raiz chamada rejeição. Porque normalmente, quando existe alguém que tem talvez uma capacidade melhor que a sua, uma habilidade melhor que a sua, a tendência natural de você tentar denegrir aquela imagem para que aquela imagem não brilhe mais do que você. Ou seja, fofoca é o reflexo de um rejeitado que quer rejeitar outro. Com certeza. Então, alguém que sempre vai achar e procurar defeitos nas outras pessoas e sempre enaltecer o seu potencial. Isso é uma forma de se enaltecer, né? Sim. Se eu falo mal do outro, eu vou brilhar. Exatamente. Aí faz com uma intenção pejorativa, para que muitas vezes até mesmo aquelas brincadeiras extremamente picantes que denigram a imagem da pessoa, para que ela se saia bem, saia melhor. Então, essa é uma característica de alguém que sofre de rejeição. Não é que sofreu, ela sofre rejeição e ela tenta de todas as formas amenizar essa dor, fazendo o quê? Com que as pessoas, então, sejam denegridas ou mesmo depreciadas. Pastor Guerra, temos uma telespectadora que ligou, não se identificou, mas compartilhou a seguinte situação. A mãe dela havia tido 2 filhos, ela foi a 3ª filha, só quando descobriu, rejeitou desde o início. E aí ela chegou a nascer e tudo, quando ela tinha 7 anos, a mãe contou tudo para ela. Falou, olha, eu te rejeitei, tentei abortar, enfim, quando ela tinha 7 anos. Hoje ela tem 40 anos e ela ainda tem dificuldades em relacionar com a mãe dela. Eu acho que a gente pode ter, esse caso concreto dela, a gente pode tirar várias coisas. A melhor idade, deve contar, não deve? O que ela deve fazer hoje com 40 anos, né, para reaproximar também da mãe? Fala um pouquinho dessa situação dessa nossa telespectadora, por favor. Bom, a primeira coisa que ela tem que fazer é perdoar, né? Dentro de si, né? Ela tem que perdoar porque ela está carregando um sentimento. E esse sentimento, o que acontece? Ele foi gerando, foi crescendo, foi criando raízes. E ela tem que tirar essa mágoa dentro dela. É um ressentimento que fica, que ela tem que confessar, abrir o coração, perdoar, para depois ela chegar perto da mãe dela e liberar esse perdão. Porque muitas vezes as pessoas perdoam, mas não liberam. A diferença em perdoar é liberar. Eu perdoo, mas não liberei. Eu continuo com aquilo dentro de mim. Então eu tenho que fazer... Aí a hora que encontra, aí vem aqui de novo. Ah, não, eu perdoei e tal, mas não liberou.
Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que liberar esse perdão. Se ela não consegue fazer isso, talvez muitas vezes a pessoa não consegue, né? Ela mesma. Procure alguém, um aconselhamento. É a clínica da alma também, clínica da alma, para ser tratada nessa área, tá? Ela tem que ser tratada. Aí depois ela vai poder procurar a mãe dela, mas depois que ela estiver curada. No momento que ela estiver com esse sentimento, se ela for procurar a pessoa, ela não vai conseguir liberar isso. Ela tem que tirar isso dentro Ela dela. falou que ela ficou sabendo com 7 anos. Exato. Tem uma idade ideal? Se deve falar também, pastor? Ou se não, né? Eu penso assim que há tempo para todo propósito. Sim. Então, se a gente aqui dimensionar é no 7, no 8, no 9, 10, a gente vai estar colocando uma fórmula. Nós, assim, não gostamos muito de trabalhar com essa questão de fórmula, porque a gente depende do Espírito de Deus. Né? Sim. De Da repente, maturidade também, né? maturidade para você poder encarar. Então, assim, na realidade, é o momento certo, é dependência de Deus, o Senhor direcionar, e quando as coisas estiverem totalmente preparadas para que a pessoa esteja... Uma coisa importante que a gente tem que entender, queridos, é o seguinte: até a verdade já tem hora certa para ser dita. Não é assim, não, é hoje que eu vou falar e pronto. Não funciona assim. Ou seja, precisa ser orado, buscar do Senhor o momento certo, porque aí Ele vai à frente preparar todas as coisas. Não é porque a verdade deve ser dita. Eu concordo com você, mas tem a hora certa para ser Mas essa dita. verdade, pastor, se a criança não pergunta, o senhor acha que é necessário falar? A mãe que rejeitou a criança, que quis abortar, depois ela se arrependeu, se acertou com Deus, ama o filho ou a filha, é necessário ainda assim falar? Pois nós, assim, somos favoráveis muitas vezes que a pessoa saiba da situação, mas eu acho que com 7, 8 anos de idade é muito prematuro para falar uma coisa assim. Até porque ela não vai ter a dimensão total de entender todas as implicações, tudo o que significa arrependimento, o que aconteceu, o que é ser rejeitado, por que não quis a gestação. Então eu entendo que é necessário que haja um tempo de uma maturação necessária, uma maturidade para que a pessoa entenda. Não é? Então, assim, é uma questão importante, tem situações e situações, a gente tem que entender tudo que está envolvido, não é? A gente precisa entender também o histórico familiar, isso pesa, isso traz um conteúdo para a gente poder trabalhar, não é? E aí a gente vai tendo a direção de Deus e a gente pode fazer esse trabalho com a pessoa e ministrar. Outra coisa também, já dentro disso aí, é o processo, por exemplo. Foi rejeitada dentro do útero. É rejeitado de pequeno. Vai tendo um processo que a própria pessoa não entende aquilo que ela está passando. Verdade. E não é revelado para ela. E para ela é normal aquilo, né? Para ela Ela normal. não sabe por que ela sente aquilo. É isso, e porque ela está passando por aquele processo de rejeição. Por exemplo, tem 2 anos, 3 anos, ela vai compreender aquilo? Não vai. Mas vai acontecer um processo. Aí, de repente, a gente pega para tratar lá, nós vamos fazer uma terapia que a gente faz lá, a gente descobre o quê? Foi rejeitado no útero. Aí pronto, aí a pessoa está com aquela coisa na vida dela. Olha, nós fizemos um trabalho com uma moça lá, inclusive o pastor Rogério que estava atendendo ela, mas depois eu ministrei junto com ele. O que aconteceu? Ela tinha 35 anos que ela era triste. Nossa. Ela era triste, 35 anos, né, pastor? Eu lembro disso. Aí nós fizemos a ministração nela, que é a ministração que a gente faz, que é marca, depois nós explicar para vocês aqui, que agora... Isso é outra coisa. É outra coisa. E marca, aí, essa é outra. Aí essa é outra. Nós descobrimos o quê? Que a mãe dela, quando ela estava grávida, a mãe dela teve um problema e entristeceu com esse problema. E a mãe dela, dali para frente, foi uma pessoa triste e passou para ela dentro do útero. E ela nunca conseguiu ter alegria. No dia que nós fizemos, né? Passou daquele dia, acabou a tristeza dela, nunca mais. E olha, o pastor Guerra tocou num assunto interessantíssimo, que é essa questão da pessoa não saber o que vive. Por exemplo, a pessoa foi rejeitada, cresceu sendo rejeitada, então para ela não tem a referência de amor, de aceitação. A referência dela é rejeição, ou seja, ela vai sempre transmitir isso. E aí quando vem alguém, qualquer que seja a pessoa, queira Deus que seja alguém de boa intenção, algum homem, vamos dizer se é uma mulher, algum homem de uma boa intenção, quer casar, sim, aí a pessoa pode até ser curada durante um casamento porque encontrou alguém que o aceita. Mas quando uma pessoa encontra qualquer rapaz que está interessado num ato sexual simplesmente do corpo, a exploração, essa pessoa simplesmente ela se desmancha, porque ela nunca teve aquilo. É um terrível dano que vai ocasionando outros abismos, é porque isso? a gente tem que entender que exatamente essa expressão que o
você falou, que um abismo ele chama outro. É bíblico, então, né? É bíblico. Então, o que acontece? Se isso não é tratado, não é curado na vida da pessoa, ela vai para um casamento no afã de que isso seja suprido. Mas, na realidade, vão acontecer situações, circunstâncias que ela vai continuar sentindo estar rejeitada, né? Ou seja, o que acontece é que esse buraquinho que essa semente foi plantada lá atrás, a tendência dele ir crescendo, aumentando. Por exemplo, ela vai numa entrevista de emprego. Ou seja, vai surgir ou acontecer alguma coisa para que ela continue se sentindo rejeitada. Deixa eu falar aqui, tem duas coisas distintas. Uma, tem o espírito demoníaco que atua na rejeição. E a outra coisa é o sentimento de rejeição. São duas coisas distintas. Então, o que acontece quando a pessoa ela foi ferida, ela foi marcada pela rejeição? Vamos que foi lá na concepção ou na gestação toda foi marcada por rejeição. Ou seja, esse espírito demoníaco, ele tem legalidade para ele atuar na vida da pessoa, porque os pais, que são autoridades sobre a vida dos filhos, abriu essa porta. Então, esse sentimento vai ser desenvolvido e esse espírito, ele sempre vai à frente, vou usar essa expressão assim, preparando o cenário, preparando a circunstância, o ambiente, para que a pessoa continue se sentindo rejeitada. Ou essa rejeição cada vez aumente e aí vai o outro abismo, aí começa a entrar a questão de depressão, aí entra a questão medicamentosa, e aí um abismo chamando o outro, e muitas vezes o intuito de Satanás é o quê? Matar, roubar, destruir. Com certeza. Olha, pastor, tem uma pergunta de uma telespectadora, ela chama Gislene, de Montes Claros, e ela diz o seguinte: quando ela tinha a idade de 6 para 7 anos, ela estava em casa e ouviu uma conversa, ou seja, eu acredito que a mãe não chegou diretamente e falou com ela, mas ela ouviu uma conversa de que ela era adotada, ela foi adotada. Ou seja, ela descobriu de uma maneira não era para ser descoberta, né? Não foi claramente falado com ela, ela descobriu através de uma conversa e a partir disso ela começou a se sentir rejeitada, não pela mãe que a criou, mas pela mãe biológica, né? Surgiram questionamentos, por que eu fui rejeitada? Então até hoje ela se sente rejeitada. Por que ela se sente rejeitada? Será que foi a maneira que ela ficou sabendo disso? Não. Na realidade, o que aconteceu só veio, vamos dizer assim, revelar a rejeição. Na realidade, ela já existia. Porque se uma mãe doou uma criança, essa criança foi adotada, provavelmente aí já tem uma marca profunda de rejeição. Isso fica biológica. Fica espiritualmente. Que os pais biológicos, ou seja, a princípio que o projeto de Deus é que o casamento seja uma aliança. Então, no momento que não existe aliança, existiu sim rebeldia dos pais diante dos princípios estabelecidos por Deus. Então, ou seja, a rebeldia dos pais, a consequência vem sobre os filhos. A palavra é muito clara sobre isso. Então, o que acontece? Se uma mãe doou, seja qual for a circunstância que foi feita essa doação, provavelmente essa criança foi gerada numa circunstância também de rejeição, a mãe não quis ou não tinha condições. Então, na realidade, essa criança, essa pessoa, ela vai reproduzir o quê? O reflexo dos pais biológicos. Por isso que as crianças elas precisam passar por uma ministração, as crianças adotadas. Por quê? Porque elas são o quê? Elas vão reproduzir aquilo que elas receberam dos pais biológicos. Né? Pode ser os pais adotivos mais carinhosos e supridores de todas as necessidades, mas num determinado momento o fruto vai começar a aparecer. Há uma herança, Há uma herança, exatamente. Qual a idade? Eu não vejo problema de idade, não. Eu acho que no momento assim que a pessoa adotou e já tem 6 meses, um mês, 1 ano, 2 anos, faça essa administração. Tanto lá na clínica... Eu estou com uma amiga que ela adotou, tem dias. Pode fazer. A bebezinha que ela... Pode fazer. Não tem problema nenhum. Quanto parece mais que prematuro, melhor. É melhor, né? É melhor. Quando a criança é mais novinha. Porque aí a gente faz uma administração quebrando toda, por exemplo, provavelmente a maldição de filho bastardo, a bastardia que vai reproduzir lá na frente. Não é? E a gente vai falar aqui sobre bastardia daqui a um tempo. Então, precisa ser quebrado isso. As influências que foram geradas nessa criança desde a concepção, desde o período da gestação, dos 9 meses. Até porque você não sabe, né, o que a mãe viveu, né? Não sabe, às vezes são filhos de pessoas drogadas,
de pessoas que prostitutas, E ou, nem enfim. o que foi ministrado, né? Exatamente.